Françoise, mais conhecida como Athénère, casou-se com Louis-Henri de Gondrin, Marquês de Montespan. Ela era encantadora e o dote não tão caro. Foi o que na época se chamava de casamento da inclinação. Apesar da respeitabilíssima árvore genealógica, o Marquês revelou-se um homem ciumento, violento, perdulário e vivia em busca de improváveis ocasiões em que pudesse impor suas atitudes militares. O nascimento de 2 filhos só piorou a situação financeira do jovem casal. Para a sorte de Athénère, em 1660, 2 anos antes do casamento, graças ao afeto que Ana da Áustria tinha por sua mãe, ela acabou sendo nomeada dama de honra da nova rainha e, em seguida, por recomendação de Monsieur, passou a fazer parte do grupo seleto das 6 damas de companhia de Maria Teresa. Seus encargos levaram-na a passar boa parte do tempo na corte, e a jovem marquesa de Montespan possuía todos os requisitos para se impor. Sua beleza era excepcional. Correspondia perfeitamente aos padrões estéticos da época. Era loira, de grandes olhos azuis, nariz aquilino, mas bem modelado, boca pequena e rubra, os dentes eram lindos. Em poucas palavras, um rosto perfeito. Sua figura tinha uma estatura mediana, era harmoniosa e tendia a ser cheia. No entanto, Athénère não parecia ser refém de sua beleza. Ela era irresistível e sua alegria contagiava e seduzia os homens e as mulheres. Ninguém como a marquesa sabia como contornar o ócio e a monotonia da vida da corte, transformando-a, como qualquer outra coisa, numa ocasião de diversão. E o que era evidente a todos, não escapou dos olhos do rei. Aliás, Louise de La Vallière, ingênua e incapaz de pensar mal ou julgar quem quer que fosse, foi a primeira a buscar a companhia da marquesa para que ajudasse a distrair o rei. Logo as intenções do soberano ficaram claras, mas ao contrário do que havia acontecido com Louise, não seria o amor que induziria Athénère ao pecado, e sim a ambição. O projeto da marquesa era governar o rei com a ascendência da sua personalidade, tendo assim a ilusão de ser dona tanto da sua inclinação como da paixão do monarca. No entanto, Athénère não havia levado suficientemente em conta o caráter impieroso dos desejos do rei. A paixão do rei por Louise diminuiu com o tempo. Foi durante a guerra de devolução contra a Espanha, em 1667, que o rei conseguiu vencer a resistência de Athénère. Pelo tempo que levou, alguns dizem até que ela chegou a pedir para que o marido a levasse de Versalhes, mas ele não lhe deu ouvidos. Então chegou uma hora que ela não resistiu. A questão é que a partir da entrega do rei, as preocupações de Athénère mudaram. Uma vez que o rei a tinha induzido ao pecado, ela estava firmemente decidida a manter pelo maior tempo possível a posição que havia alcançado. Graças a Athénère, Luís XIV adquiriu uma segurança até então desconhecida, gastava horas de conversa com ela e passou a ser mais comunicativo. No longuíssimo reinado de Luís XIV, os 12 anos de união com Madame de Montespan também foram dos seus maiores triunfos como soberano. Os anos das vitórias militares e dos sucessos diplomáticos, os anos do fortalecimento da autoridade monárquica, do desenvolvimento econômico promovido por Colbert, do mecenato real e da edificação de Versalhes. Zeloso do seu poder, Luís XIV governava sozinho e não permitia ninguém, muito menos suas amantes, interferisse nas suas decisões políticas. Não era só o amor que induziu o rei Sol a exibir Madame de Montespan, mas também a necessidade de uma personagem feminina destacada, capaz de dar lustro à vida na corte. Não tendo uma esposa que pudesse corresponder a essa exigência, Luís XIV punha a amante na ribalta, dotando-a de fato de um papel de representação que deveria caber à rainha. Claro, o rei se orgulhava de ter ao lado uma triunfante beleza, para expor a admiração de todos os embaixadores. Mas como toda beleza, a sua função não era apenas decorativa. Se podemos falar de uma era Montespan, é porque a marquesa contribuiu de maneira relevante na orientação das escolhas estéticas de Luís XIV e na idealização do parque do Palácio de Versalhes. Já no quesito sexualidade, Madame de Montespan era um rastilho de pólvora, tendo uma atividade erótica bastante intensa com o rei. Entre 1669 e 1674, Madame de Montespan deu à luz a 4 filhos, mas ela ainda era casada, ainda estava em separação legal. Para todos os efeitos, o Marquês de Montespan era o pai de seus filhos. Assim, suas primeiras gestações foram mantidas rigorosamente em segredo. No ano de 1674,
a Madame de Montespan finalmente se viu livre de sua concorrente, Louise de Lavalier. Ela tratou de manter longe possíveis novas concorrentes. Ela reinava inconteste e seu apartamento se tornara o centro da corte, dos prazeres, da fortuna, da esperança e do terror dos ministros e dos generais, e era a humilhação de toda a França. No entanto, no decorrer daquele mesmo ano feliz de 1674, o céu pouco a pouco se anuviou e as nuvens foram se acumulando durante todo o ano seguinte. A tempestade estourou em 1676. Incitado pelo partido devoto que queria moralizar a corte, Luís XIV teve que se separar de sua favorita. Ela partiu para suas posses em Clany, enquanto ele partiu para comandar suas tropas. Ficaram separados durante 16 meses. Depois, ela acabou retornando para a corte. Já com 36 anos, ela estava encorpada devido às crianças que tivera. Havia ficado com a aparência majestosa, mas o ponto essencial era outro. O rei havia se cansado dela. Nos 4 anos seguintes, Atener foi obrigada a travar uma extenuante guerra defensiva. Ela ainda teve um 7º filho, em 1678, e sua condição de amante oficial foi reduzida a mera fachada. No plano da confiança e da estima, Luís XIV preferia agora Madame de Maintenon, a governanta que cuidava dos filhos dos dois. No plano sexual, Madame de Montespan já não despontava mais tanta ascendência no rei. Assim como aconteceu com Lavalier, aconteceu com ela. O rei se cansou. Só a tolice impedia a pobrezinha de se dar conta disso. Então, ela não podia mais alimentar ilusões sobre o futuro. Sabia que sua relação com o homem com quem tivera 7 filhos estava irremediavelmente terminada. O rei só se preparava para uma nova metamorfose, a última da sua vida, conduzida agora pela mão de Madame de Maintenon. E um dos fatos que contribuíram para convencer o rei Sol da necessidade de virar definitivamente a página foi o chamado Caso dos Venenos. O que passaria para a história como o Caso dos Venenos foi descoberto de maneira inesperada. Tudo começou na casa de uma suposta vidente, Marie Bosse, durante uma reunião social em que confessou, na companhia de uma certa Madame de Virgouret, que se dedicava a lançar as cartas aos principais expoentes da corte de Versalhes. O problema foi que contou sem qualquer resquício de prudência, que além de praticar diversas formas de adivinhação, havia facilitado vários métodos convenientes para livrar-se de um ou outro marido importuno. Devidamente alertado, um sagaz comissário de polícia chamado Desgrace resolveu preparar uma armadilha para a presumida vidente. Mandou a esposa de um dos seus homens consultar Madame Bosse, pedindo que lhe ensinasse um feitiço para livrar-se do marido. Bosse foi extremamente obediente. Em vez de perder tempo com feitiçarias, recomendou-lhe que utilizasse o conteúdo de frasco, que era uma dose letal de arsênico. Foi imediatamente detida, junto com 2 de suas cúmplices, Madame de Virgouret e Madame de Voisin. Na casa das 3 foram encontrados veneno, sangue humano, vísceras de animais e pós de cantarida. Confessaram além disso que praticavam abortos e realizavam missas negras, nas quais chegavam a sacrificar crianças de menos de 1 ano. A própria Voisin reconheceu que não havia apenas ministrado veneno às suas vítimas, mas também queimara no forno de sua casa ou enterrara no jardim cerca de 2.500 fetos. E não era tudo. As 3 presas foram a ponta do novelo que era preciso desfiar para chegar a um grande grupo de supostos magos, feiticeiros, alquimistas e envenenadores. Isto é, um autêntico submundo escondido sob a opulência harmônica e o dourado brilhante de Versalhes. Horrorizado, Luís XIV determinou às autoridades a convocação de uma corte especial de justiça, chamada Câmara Ardente, destinada somente a casos excepcionais e que tinham esse nome por celebrar suas sessões à luz de tochas e com os assentos dos juízes e advogados cobertos com panos negros, à maneira medieval. A comissão interrogou e julgou mais de 300 pessoas, das quais 36 foram condenadas à morte e as restantes foram condenadas a diversas penas de prisão ou desterro, conforme sua participação nos fatos. Todas, sem exceção, asseguraram que tinham entre seus clientes ou adeptos personagens de linhagem nobre que frequentavam a corte. Entre elas, Madame Voisin incluiu a cunhada de Madame de Montespan. Talvez tudo terminasse ali, se após a morte de Madame de Voisin na fogueira, sua filha Marguerite não tivesse se apresentado voluntariamente para prestar declarações.
A moça apontou Madame de Montespan como uma das principais clientes de sua mãe. Insistiu em dizer que ela havia visitado várias vezes a casa dela, que havia preparado bruxaria e sortilégios, e pior ainda, que havia utilizado feitiços da sua mãe para que o rei desprezasse Madame de Lavalier, para que obtivesse filhos do rei e conservasse seu amor. Além disso, que ela havia pretendido envenenar o monarca, coisa que não foi levada em consideração, por ser evidente que não interessaria de forma alguma em acabar com o próprio meio de vida. Não obstante, o testemunho foi ratificado. Para o horror do monarca, vários réus asseguraram tê-la vista assistindo a algumas das missas negras, celebradas na casa de um feiticeiro chamado Lusage, o qual corroborou com a declaração. Os interrogatórios se prolongaram até julho de 1682, quando, depois de realizadas diversas execuções, a Câmara Ardente foi encerrada. A Marquesa de Montespan não foi acusada e tampouco levada à justiça. Mais do que isso, anos depois, o próprio Luís XIV mandou queimar, em seu leito de morte, parte dos documentos que a implicavam no escândalo. Ela era a mãe dos filhos do rei e, portanto, era necessário agir com cautela. Seu castigo, porém, foi o que possivelmente mais temia, o desprezo do monarca. Para começar, deslocou-se a novos apartamentos em Versalhes, mais simples e principalmente mais distantes do ocupado pelo monarca, que em público nem sequer lhe dirigia a palavra. Sem poder suportar por mais tempo a situação, a antiga favorita se retirou para um convento, a comunidade de Saint-Joseph. Não voltou à corte nem mesmo para assistir ao casamento dos filhos. Entregou a maior parte de suas posses aos pobres, trabalhava na horta e mortificava-se. Passado algum tempo, quando considerou ter expiado sua culpa, regressou às suas propriedades, onde passou os últimos anos assaltada por superstições e temores. Dormia com archotes acesos, temendo que na escuridão lhe aparecesse o demônio, e era sempre acompanhada por suas damas, até que o sono a vencesse, para que com a conversação evitassem todo tipo de pensamento funestos. Finalmente, em 27 de maio de 1707, após uma confissão pública, morreu dando graças a Deus por ter lhe permitido falecer longe dos filhos, aos que chamou fruto de seu pecado. Talvez continuasse convencida de que sua relação com o rei tivesse sido resultado de feitiçaria. O caso dos venenos continua a fascinar historiadores e biógrafos, porém as conclusões a que chegaram os estudiosos permanecem notavelmente divergentes. O processo, sustentam eles, seguir a dinâmica típica dos processos de bruxaria. Os inquiridos eram induzidos a confessar sob tortura o que os juízes esperavam ouvir. Por outro lado, os réus tinham todo interesse em envolver personagens importantes, a fim de turvar as águas e prolongar o inquérito. Além disso, as acusações relativas a Montespan eram cheias de incoerências, com referências cronológicas muitas vezes erradas e, sobretudo, os fatos imputados a ela eram substancialmente absurdos, como acreditar que uma pessoa orgulhosa, inteligente, culta, de sólidas convicções religiosas e segura de si como favorita, concebesse projetos tão loucos e atrozes. E se assim tivesse sido, como ela poderia, dada a sua posição, cultivar relações tão comprometedoras? As acusações contra Tener não parecem plausíveis, mas muitos fatos foram comprovados. Mesmo querendo dar por certa a total inocência de Madame de Montespan em relação a todo o caso, não haveria como o rei ignorar que o caso dos venenos não poderia ter acontecido sem a cumplicidade de uma sociedade profundamente amoral, a qual, pelo menos no que concerne à licenciosidade sexual, ele próprio servira de exemplo. Era indispensável consertar rapidamente os estragos. Aos 40 anos, Luís XIV mudou de vida e encontrou em Madame de Maintenon uma amante virtuosa, capaz de reconciliá-lo com Deus. Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau!